Em muitos, eu era o mais novo nesse tempo, a casa da minha mãe de tijolinho e a casa, meu pai trabalhando, caiu em cima de nós. E ninguém se machucou. O bombeiro veio, resgatou nós, tudo correu bem. E nessa trajetória, meu pai com a minha mãe, minha família teve um desentendimento entre minha mãe e meu pai, meus tios se envolveu, meu pai foi embora. E nós ficamos com eles, lutando, só que nós já sendo pai, a estrutura da casa caiu. E aí eu comecei a ver minha mãe trabalhava de dia, de tarde e de noite. Uma hora estava cuidando da casa dos outros, outra hora estava lavando a roupa dos outros, outra hora estava passando a roupa dos outros para sustentar nós. Minha mãe sempre ensinou o caminho certo para mim, mas eu vendo a situação, comecei a querer ser independente, falar, não, vou ajudar minha mãe, de um jeito ou de outro eu vou ajudar minha mãe. E saí para a rua, comecei a fazer carreto, comecei a ir na padaria falar para o cara, quando dá umas 10 horas eu posso vir aí varrer para levar um pão para minha casa? E ele falou, pode vir. Eu comecei a ter amizade com esse cara falou, ó, se quiser também fazer a sacola aí. Daqui a pouco eu fui trazendo meus irmãos e todos estavam ali comigo. Chegou um tempo que eu conheci o dinheiro, eu comecei a entender o que era dinheiro, só que eu comecei a me perder. Eu comecei a ver outras coisas e fui deixando aquilo de lado e comecei a passar pela FEBEM, que meu irmão foi me visitar, passei pelas FEBEM, cheguei de maior, passei 10 anos da minha vida dentro do sistema carcerário. Passei de maior, fiquei preso também, passei por assalto, por coisas erradas. Mas um Deus que muda história, eu tive um encontro com Ele. E esse encontro, quando eu tive, eu fui parar lá no Mato Grosso do Sul, quando minha mãe, mais ninguém podia me ver. Eu questionei a Deus. Falei, minha vida foi tão sofrida, desde pequeno eu venho lutando, cheguei até aqui. E minha tia, minha irmã, minha esposa falava, existe um Deus e quando você conhecer esse Deus, Ele vai mudar a tua história. Mas você precisa de entender quem é Ele. E um dia eu falei, meu irmão sabe disso, que eu conto em todo o caminho que eu vou. Falei, ó, se o Senhor é Deus que eles falam, eu não te conheço. Mas eu estava cansado das guerras, das lutas, de viver essa rotina do mundo. E eu falei, se o Senhor existe mesmo, escuta essa oração como um grito de socorro. Depois daquele mesmo dia, eu vi uma voz, vai na igreja. Falei, Senhor, mas só ando com um cara doido aqui, cara, vou falar de facção. E eu andava junto com os caras. E aí fui lá. Chegou lá, um cara foi e falou para mim, um pastor estava lá preparando, falou, tipo assim, você aqui? Eu falei, ó, que hora que começa o culto aí? Falou, daqui a pouco, ó, não sai da quadra não, fica aqui que você já fica no culto. Aí eu dei uma volta, dei 2 voltas, sentei lá. E eu tinha falado com Deus para ele ouvir, né, um grito de socorro. Eu não sabia ler. Eu peguei a Bíblia, ali no Salmo 125, fala que pois quem confia no Senhor será como os montes de Sião. Não se abala, permanece para sempre. Naquele dia eu consegui ler isso. E Deus encontrou comigo. No mesmo dia eu saí daquele lugar. Deus quebrou as cadeias. E Ele provou para mim que Ele existia. E eu falei, a partir de hoje, o homem enganador, o homem soberbo, o homem trapaceiro vai te servir. Na onde que eu estiver, eu vou falar do Senhor. Porque o Senhor provou para mim que é Deus. E eu saí, estava com a minha esposa veio, se encontrou comigo, fomos embora para casa, fiquei com ela, chegou lá, eu comecei a ler a Bíblia mais, procurar saber quem que era Deus. E eu comecei a entender. E aí o que eu fiz? Fui para a igreja. Fui para uma igreja, fui para outra, mas pedi para Deus uma direção para andar numa igreja que ia me ensinar o que era a verdade de Cristo. E encontrei essa igreja e teve pessoas que me apoiaram, me ajudaram, viram as minhas dificuldades, me ensinaram. E aí eu casei com a minha esposa, se acertando tudo certo na presença de Deus. Hoje, para a glória de Deus, Deus mudou a minha história, que eu tenho uma empresa, trabalho para mim mesmo, tenho um ministério, sou pastor da casa e hoje eu também voltei a estudar. Tudo que eu tinha paralisado no tempo passado, hoje, para a glória de Deus, eu tenho acelerado, o tempo foi remido para mim avançar. E eu vou falar para vocês, independente da situação, nunca desista dos teus sonhos, porque tem alguém que acredita em vocês, e esse alguém é Jesus, tá bom? Só até aqui.